Afinal, o que é o belo? Bom, sejam bem-vindos a mais um Momento Florescer, a nossa pílula semanal aí de conteúdos para poder fazer a gente o quê, ó? Florescer, para fazer a gente ir para um outro patamar. Bom, e hoje o assunto vai ser sobre essa questão do belo. Na semana passada, eu fiz um repost, né, de uma campanha muito legal de uma marca lá de produtos estéticos, assim, né? Mas foi uma campanha sensacional. Foi uma campanha que realmente abordava essa relação, a nossa relação com o nosso corpo, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Fiquei inspirada, eu acho que é um assunto necessário, é um assunto que a gente realmente tem que trazer, porque a nossa relação com o nosso corpo realmente faz toda a diferença. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui a primeira. Como disse, né? Afinal, o que é o belo? E aí trouxe uma definiçãozinha, que vocês sabem que eu gosto de trazer a definição. Ó, vem dessa palavra aí, belos, é um termo usado para descrever o que, por sua aparência, seu estilo, sua forma, é agradável ao ouvido, visão ou espírito, né? É aquela definição bem genérica, assim, mas é assim, agradável aos olhos, normalmente as pessoas falam, né? Ao ouvido. E aí a pergunta é, aos olhos de quem, né? Porque esse conceito do belo depende, é muito subjetivo, né? Depende, às vezes o que é belo pra mim não é belo pra você. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. E o belo é algo que tem beleza, né? Por definição. E aí quando a gente começa a atribuir muito essa qualidade de beleza ou não, é aí que traz a subjetividade, né? E tem outros fatores também que a gente acaba não considerando ali no dia a dia. Fatores cultural. Às vezes, no Ocidente, o Oriente, por exemplo, né, a definição do que é belo é muito diferente, regional. Então, esse padrão do que é belo, ele vem desde a antiguidade, que eles fazem lá o culto ao belo. Só que ele vem se modificando. Quando a gente pensa no que era belo há muitos anos atrás, sei lá, na época da antiguidade, antes de Cristo, era um padrão lá na época lá da Roma, né? E ele vem se ajustando, ele vem se modificando de acordo com critérios que são estabelecidos por quem? Pela própria sociedade, que acaba aceitando e vem ali padronizando e vem ali colocando em caixinhas. Então esse conceito do belo, e eu vou reforçar isso durante todo aqui o nosso bate-papo, é justamente para a gente poder entender o que é o belo pra gente, né? Se a gente for pensar assim, falando nas décadas, assim, por exemplo, na década de 90... se a gente for pegar o que era o padrão do belo naquela época, eram mulheres magras, porém eram mulheres que tinham curvas na medida certa, sabe? Trazia aquele visual mais saudável. Tipo, se a gente for pensar assim, numa Luísa Brunet, numa Cindy Crawford. Então eram aquelas mulheres magras que tinham aquele corpo mais exuberante. E esse era o padrão de beleza ali mais ou menos nos anos 90, na década de 90. Quando a gente chega em 2000, por exemplo, né, tô fazendo uma linha do tempo, só que como a gente não tem tanto tempo aqui, já tô trazendo mais para a atualidade. Quando a gente chega ali nos anos 2000, começa-se a ditar um padrão de beleza, de belo, muito desenfreado, era aquele corpo muito magro, né? Na época, acho que quando Gisele Bündchen quando ela começou a estourar, era um padrão de beleza que era uma mulher muito magra, a mulher não tinha curvas, não tinha aquela aparência de saudável e justamente passou esse limite do saudável. Então foi uma época, e eu me lembro disso, que a gente ficava tentando ali se encaixar, tipo assim, a mulher tinha que ser muito magra, senão ela não se encaixava, senão ela não entrava naquele padrão do belo. E aí, nós fomos evoluindo, graças a Deus por isso. E agora eu trouxe essa imagem aí que é da semana de moda, né? Se eu não me engano, não sei se foi Paris, enfim. Mas um desses últimos desfiles que teve, que o conceito do que é belo começa a tomar uma nova perspectiva.
e a gente começa a olhar, a ver essa diversidade, né? A trazer essa inclusão. A gente, que eu digo assim, a gente enquanto consumidor, vamos colocar de moda, e a gente enquanto pessoas realmente que aceitam ou não esse padrão. Então, felizmente, agora as indústrias, as empresas, a moda, ela está começando a mudar um pouquinho e entender que cada uma de nós é única, né? De nós, que eu tô falando com mulheres, mas assim, cada um é único. E acaba que se a gente for começar a querer padronizar, a querer rotular, a gente acaba aprisionando. E é assim que a gente, pelo menos eu me sentia, né? Agora não, mas assim, em várias situações eu me sentia exatamente assim. Quando eu peço há tempos atrás, e é muito louco isso, porque quando a gente quer se encaixar, então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Na época aí dos anos 2000, que era aquela magreza, se você não fosse uma mulher magra, você não era uma mulher bela, não era uma mulher bonita. Você fica tanto querendo se encaixar ali, que você se sente aprisionado. E é muito louco, a gente acaba não conseguindo o nosso objetivo, porque a gente está olhando porque é belo pro outro e não porque é belo pra gente. E aí a gente entra exatamente nessa questão da autoimagem, né? Então essa desconstrução que já está começando a acontecer no olhar também do outro, que é a gente entender que somos diversos, que cada um é único, cada um tem um corpo, cabelo, tudo, gente. Essa questão do belo eu tô falando aqui, tô frisando no corpo, mas vale pra tudo, né? Pra essa padronização que a gente tem desenfreada, assim, de querer colocar realmente as pessoas em caixinhas. E aí, a gente vem para um outro ponto, que é justamente a nossa relação com o espelho. E aí eu faço a primeira pergunta para vocês começarem a refletir, né? Você é aquela mulher que não gosta muito de se olhar no espelho? Né? Essa questão, se você for, provavelmente esse fato pode estar ligado ao quê? A sua autoimagem. Que a gente já até falou um pouquinho sobre isso em outros momentos, Florescer, que é justamente como você se percebe. E esse reflexo é de dentro para fora. O que a gente está vendo no espelho vai muito, muito além dessa parte exterior, né? Então, provavelmente, alguma coisa dentro de você não está legal, que você não está conseguindo refletir. Nesse contexto que a gente está falando, pode ser essa busca para se encaixar numa beleza que talvez não seja o que você acha belo, né? E aí essa questão da autoimagem, quando você não curte, você não gosta ali do que você está olhando no espelho, vai estar, provavelmente, pode estar ligada à sua autoestima, né? Que a gente já falou também sobre isso, por isso que a gente começou com esses temas. E para a gente poder desenvolver a nossa autoestima, a gente precisa se conhecer. Então tem que entrar nessa jornada de autoconhecimento. E isso tem que ser algo que pra gente fazer com a gente mesmo de forma muito honesta, sabe? A gente precisa se aceitar, a gente precisa entender um pouquinho sobre exatamente o porquê, né, da gente de repente não estar refletindo ali aquela imagem que a gente tanto gostaria, vamos colocar assim. E aí a gente vai entrar nessa outra questão, que é justamente quando a gente fala nessa questão da autoimagem, a gente entra na questão da compaixão, né? Eu trouxe ali a definição de compaixão, que é o sentimento de empatia e compreensão em relação ao sofrimento de uma outra pessoa. Só que a gente tem compaixão com todo mundo, mas acaba que a gente não tem uma autocompaixão. E aí é aquele momento que fica pior ainda, né? Porque a gente acaba sendo muito dura com a gente, né? Então, assim, se a gente falha em alguma coisa, se a gente fracassa em alguma coisa, tem alguma coisa que não tá muito legal, ao invés da gente se acolher, vamos colocar assim, a gente faz o quê? A gente acaba se criticando, deixando com aquela vozinha de negatividade, aquela vozinha que coloca a gente para baixo, deixando que ela foque no que é errado, no que tá ruim, e isso faz com que a gente não consiga ter aqui uma boa relação com a gente mesma. E a gente olha no espelho e a gente não gosta do que a gente está olhando. E aí, esse é um outro convite que eu te faço. Para quando acontecer algum tipo de situação assim, que não tá legal, por algum motivo você, enfim, falhou, gente, nós somos humanos e isso acontece o tempo todo, né? Então, alguma coisa que a gente queria fazer que não deu certo, ou com relação à nossa imagem, a gente colocou alguma roupa que não ficou legal, e aí a gente acabou não passando ali a mensagem que a gente queria, sabe? Que a gente tenha mais compaixão por nós mesmas, né? Então, eu te convido a ter compaixão por si mesma.
Ao invés de ficar se criticando, seja mais gentil, seja mais compreensiva com as suas imperfeições. Talvez tenha uma parte do... Eu tenho várias partes que eu posso falar que, tipo, eu não curto muito. Mas eu tô muito bem, porque eu entendo que aquilo ali conta um pouquinho da minha história. Então começa a ver essa questão da vulnerabilidade, dos seus fracassos, como realmente algo que você superou e que você aceita porque realmente é seu. E isso tudo é a nossa relação, é o autoconhecimento, né? É muito interessante uma outra coisa, assim, se a gente começar a pensar nessa questão do julgamento, a próxima vez que você for julgar qualquer coisa no seu corpo que você acha que seja uma imperfeição, comece se perguntando primeiro assim, por que você não agrada? Você não, daquela forma, eu vou falar assim, gente, ó, gordurinha aqui atrás, eu não curto. Por que não te agrada? E aí, indo um pouquinho mais a fundo, tenta entender o que aconteceu, esse corpo que te trouxe até aqui, qual que é a história dele? Então, será que você, de repente, engravidou e você não conseguiu ainda retomar, voltar ao seu corpo que você tinha antes? Mas olha só, teve uma gestação no meio do caminho. Não foi aquela coisa do tipo, aconteceu alguma coisa, mudou a sua história. Né? Será que você está passando por algum problema de saúde? Está estressada? Está abalada? Tudo isso faz com que a gente não fique feliz. E isso, de alguma forma, reflete, né, no nosso corpo, que é tipo o nosso templo. Uma outra, eu me lembro, a minha nutricionista, uma vez ela conversando com a gente, eu acho que ela estava até em live, a gente estava falando, a comida ela sociabiliza, então talvez sejam N momentos felizes que você tenha mesmo com as pessoas que você ama, que esteja fazendo que de repente você não esteja com o corpo que você gostaria, sabe? E aí é o corpo que você gostaria, sem tentar se encaixar no que as pessoas dizem que é um padrão, que é o belo. E aí a gente precisa ser muito, como eu falei, a gente precisa ser muito carinhosa com a gente para poder entender que todas as marcas que tem no nosso corpo contam uma história, né? Então, eu falando de mim particularmente, falando, quando eu comecei a minha jornada do autoconhecimento, eu tava assim, bem sedentária, eu tava acima do peso que eu considero ideal pra mim, sem olhar pra fora, olhando pra dentro. E o que eu fiz nesse momento? Eu entendi que eu precisava de ajuda, né? Precisava de ajuda pra poder realmente me reeducar, falando da minha alimentação. Eu precisava de ajuda pra poder fazer uma atividade física, e foi exatamente isso que eu fiz, porque aquilo tava me incomodando. Né? Então a gente precisa entender exatamente isso, o que é o belo pra gente, sem tentar ficar se encaixando no que as pessoas dizem e trazer isso pra nossa vida. E aí o que eu vou convidar você? A se amar, amar o seu corpo do jeito que ele é. E se tiver alguma coisa que você não tá curtindo, tenha assim a autorresponsabilidade de falar assim, isso é um problema meu e eu vou resolver, né? Ter uma visão mais positiva, olhar o lado bom, tirar o foco do que você não curte tanto e colocar o foco no que você curte. Isso vai fazer com que você realmente fique mais... Você vai olhar para o que você gosta, né? E aí eu sempre falo isso, eu vou repetir. Quando a gente está bem, quando a gente está olhando, a gente se olha no espelho e a gente está gostando do que a gente está olhando, é porque aqui dentro a gente está amando. E aí vai fazer com que as pessoas também recebam. Então você pode estar totalmente fora do padrão dito aí, né? Vamos colocar assim, o padrão dito pela sociedade. Mas se você estiver bem, ó. Então, e aí a gente precisa também ter o quê? Mudar um pouquinho a mentalidade. Sabe aquela história do tipo, se você está fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados? Você tem que fazer algo diferente, né? Trazendo para o meu caso, o que eu fiz? Procurei ajuda, mudei a minha alimentação, comecei a fazer atividade regularmente. E aí, ao longo de 6 meses, eu cheguei ao corpo, ao meu templo, que era o corpo que eu gostaria de ter. Né? Mas isso foi... Desculpa, gente. Isso foi um processo. Né? E aí a gente precisa ter essa relação. O nosso corpo é a nossa morada, é o que a gente tem de... A gente vai carregar ele pro resto da vida. Não tem jeito, né? Ele tem ali... É onde entra, assim...
a nossa relação com a nossa alma, enfim, o nosso corpo é nosso templo, né? Então, quando a gente se relaciona bem com o nosso templo, a gente fica realmente bem. Isso faz com que a gente se olhe no espelho e curta. Desculpa, gente, acabei perdendo aqui a linha de raciocínio, mas vamos lá. Bom, como eu falei, né, nosso corpo é parte de quem a gente é, da nossa essência. Então é a morada da nossa alma. E o meu convite é justamente para você se libertar desses padrões e se tornar o seu próprio padrão. Afinal de contas, ninguém tem um corpo igual ao seu, ninguém tem uma vida igual à sua. Por que você precisa ficar ali tentando se encaixar? Né? Então, essa parte do se tornar o seu próprio padrão, que é algo que eu prezo muito, é o meu convite para você poder realmente mudar a sua visão com relação a você mesma. E esse processo todo é um processo de autoconhecimento, né? Eu vou falar aqui depois se vocês quiserem, mas é assim, tem uma atividade que eu inclusive fiz, aprendi, faço sempre ensino as minhas clientes, sempre ensino as meninas na jornada Be Yourself, que é assim, é uma atividade terapêutica que é uma atividade você com você mesma. O que você vai fazer? Serve para os meninos também, se tiver menino aí. O corpo é o nosso sagrado, é exatamente isso, Neuza. Então, você hoje à noite, antes de você se deitar ali, vai tirar uns 2 minutinhos, vai ficar na frente do espelho, tipo, sem maquiagem, já ao natural. Se quiser ficar nua, melhor ainda. E você vai se olhar, começar a se olhar, sem julgamento, sem autocrítica, sem ficar procurando os seus defeitos, as suas imperfeições, entre muitas aspas, e de forma muito honesta, assim, muito carinhosa, com muita compaixão, você vai se conectar ali com essas partes do seu corpo. Você vai se conectar com o seu corpo. Cada curvinha, cada linha de expressão, cada manchinha, cada contorno, cada coisa tem um motivo por estar ali. Tem uma história por estar ali que é a sua história. E aí, no final, você vai... Se você quiser anotar, mas assim, é legal que você descreva, que você sinta toda aquela sensação de ter se conhecido. E no meio do caminho, se você não achar alguma coisa, falar, isso daqui eu preciso melhorar. A partir daí você já vai fazer seu plano de ação para você poder ir para um outro patamar e para você cada vez mais amar o seu corpo, que é o seu sagrado, exatamente como a Neuza colocou. E de verdade, ninguém nunca mais falar, então, porque você precisa estar magra, porque você precisa ter... Não. Você sabe o que qual que é o seu corpo ideal. Né? E aí é muito importante que você esteja de forma muito presente, de forma muito exclusiva, porque esse exercício ele é muito, muito, muito poderoso. E só você pode fazer com você mesma, para você poder se conhecer melhor e se tornar aí o seu padrão. Para poder finalizar, e que eu achei muito maravilhoso, né, nessa campanha, tinha essa parte. Essa campanha, na verdade, ela foi um manifesto, né, de uma das meninas que fizeram. Então, assim, acolho minhas curvas, minhas linhas, minhas marcas, minhas contradições, acolho os meus traços, meu legado, minha história, minhas emoções. E assim, aumento o meu espírito, abasteço os meus sonhos, mantenho minha essência e me faço infinita. É exatamente isso. A gente tem uma história, a gente precisa respeitar e a gente precisa ser grata por essa história. O nosso corpo, ele acompanha a gente durante toda essa nossa trajetória, durante toda essa nossa jornada. Então o meu convite, né, no Momento Florescer hoje é justamente que você encontre e você viva o seu padrão, o seu belo, sabe? Porque o que é belo pra mim não é belo pra você e você não precisa... Você não precisa aceitar o belo dos outros, até porque quando você se olha no espelho e você se acha bela e você tá bem com aquilo, todo mundo vai receber isso. Não tenha dúvidas que as pessoas, elas vão... Sabe por que você fica tão bem? Que você, tipo, emana beleza, sabe? A sua beleza que é natural. Então,
esse era o meu recadinho da segunda aqui do nosso Momento Florescer. Se alguém quiser conversar, se alguém quiser entrar, gente, esse é o momento. Eu sempre convido, né? Porque o pessoal aqui, algum dia a gente vai chegar nesse patamar que alguém vai entrar. Mas o meu convite para essa segunda, né? Para esse Momento Florescer é justamente isso. Que a gente se olhe, que a gente entenda que nós somos belos. Gente, nós somos filhos de Deus. Fala sério, né? E assim, é tudo tão perfeito que cada um tem ali a sua particularidade, a sua individualidade, sabe? Mas aqui, como filhos de Deus, a gente não poderia ser nada mais, nada menos do que belos, né? E que cada um entenda, cada um encontre a sua beleza e espalhe aí pelo mundo, tá? Esse é o meu convite para nossa segunda-feira do Momento Florescer. Uma ótima noite, gente, uma ótima semana e gratidão por todos que passaram por aqui e que vão passar.